Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma conversa de outro género. Hoje aqui na mesa soberana, com Carla Tavares e Cristina Cruz. Boa noite e obrigada por terem vindo. Nesta conversa vamos lançar um olhar sobre os assuntos que nos afetam a todos, direto ou indiretamente. A maior, ou pelo menos uma das principais potências mundiais, os Estados Unidos, estão na reta final de campanha para as presidenciais. E nós, por cá, vamos ter no próximo ano o desafio de eleger o próximo Presidente da República e 2021 será também ano de eleições autárquicas. Mas antes, começamos pelas notas iniciais. Carla, como é que estamos de notícias? Bem, esta semana que passou foi muito rica em notícias, umas boas, outras menos boas. Mas, começando pelas boas notícias, eu assinalo o regresso da volta a Portugal em bicicleta à Águeda. Acho que foi uma boa notícia para todos nós, porque não só porque a bicicleta é um símbolo da Águeda, mas também porque a própria história da volta a Portugal em bicicleta está muito ligada ao Concelho de Águeda e por isso eu fiquei muito satisfeita e foi muito bom voltar a ver o fim, a meta de uma das etapas ser feita em Águeda. E também não posso deixar de registar uma outra boa notícia, que foi o facto de termos tido, na semana que passou, conhecimento do despacho de não pronúncia do Sr. Vereador Edson Santos, porque isso é sinal que, de facto, as instituições estão a funcionar. Houve uma denúncia legítima. O Tribunal e o Ministério Público fizeram o seu trabalho e, neste momento, está concluído o processo com o despacho de não pronúncia e o consequente arquivamento e acho que todos temos que ficar satisfeitos, porque isso também só pode significar que, eventualmente, não havia razão para que nós nos preocupássemos e que não havia nada a duvidar da atuação do Sr. Vereador, que a situação foi esclarecida e, no fundo, é isso que se pretende. Quando estas questões são levantadas, o importante é que cheguemos a final e a situação seja esclarecida. Como mais notícias, porque também as há, não posso deixar de referir também um tema que tem sido incontornável, praticamente desde o início destas conversas, que é precisamente a Covid-19 e os impactos que tem tido em Portugal e no mundo também. Está a ficar pior outra vez, não é? Exatamente, e essa é precisamente essa má notícia. A má notícia é o facto de, nas últimas semanas, e na última semana em particular, os números terem aumentado. No prazo de um mês, o número de internamentos duplicou. E isso sim é o que nos deve preocupar. Eu acho que o número de pessoas infectadas não é tão relevante. O que é de facto relevante e preocupante é quando o número de pessoas internadas e quando o número de pessoas internadas nos cuidados intensivos começar a atingir números verdadeiramente preocupantes. Por enquanto a situação, e dizem-nos que ainda está controlada, mas de todo modo não podemos deixar de nos preocupar, porque duplicar o número de internamentos no prazo de um mês é de facto uma questão que nos deve preocupar e por isso quero renovar os votos para que as pessoas tenham cuidado. Nós não podemos continuar a achar que deve ser o Estado, que deve ser o Governo, que devem ser os outros a olhar por nós. Nós também temos que fazer a nossa parte, ter todos os cuidados, cumprir as regras e por isso também não quero deixar, mais uma vez, deixar aqui essa nota que eu acho que é muito importante. Se me permites, só pegando aqui nesta, porque depois já vamos às minhas notícias, esta questão da Covid, efetivamente é extremamente preocupante e tem acelerado, como todos temos visto, e a Carla estava a dizer e bem que todos nós temos que ser responsáveis pela nossa proteção e dos outros, mas há situações que me deixam bastante preocupada. Eu tive conhecimento de uma situação numa escola e isto tem a ver com os procedimentos e eu acho que tem que haver mesmo cuidado, porque senão eu acho que isto vai mesmo perder o controle. Tive conhecimento de uma família de 5 pessoas, portanto 3 filhos, em que a mãe foi infectada no posto de trabalho e tem havido muitos dos casos que têm surgido nas escolas, tem sido o contágio pelos progenitores e não pelo grupo, portanto tem sido maioritariamente estas as situações, mas a mãe testou positivo, 2 dos filhos tinham sintomas, foram testados e testaram positivo, ficaram em casa, o terceiro filho não teve sintomas, não foi testado e foi mandado para a escola. Portanto, isto é uma atuação que não faz sentido, penso eu, para ninguém. Portanto, eu acho que aqui também haverá a necessidade de perceber se os procedimentos que estão a ser tidos serão os mais ajustados, porque há necessidade de conter e depois também há situações em que
Eu não sei em termos de custos, mas eu acho que sairia mais barato fazer os testes do que ter alguns profissionais em casa durante 14 dias. Portanto, eu sei que nem sempre os testes excluem verdadeiramente a possibilidade de infecção, mas acho que ao fim de alguns dias, não havendo sintomas, era preferível testar do que manter os 14 dias em casa. Pronto, e então ainda as minhas notícias, eu trazia duas em comum com a Carla. A primeira tem a ver realmente com o regresso da volta a Portugal à Águeda, sem dúvida alguma, permite continuar a projeção da Águeda pelo país e pelo mundo, portanto foi bem-vinda, acho que foi muito positivo para nós. Depois tinha aqui como primeira notícia o projeto PIM, que tem a ver com a preparação individualizada da medicação para os idosos e doentes crónicos com mais dificuldade em tomar a medicação de forma correta e às horas que deve tomar, e que já existia em algumas farmácias, obviamente a custo do utente, e esta parceria da Câmara Municipal vai financiar a 100%, portanto 5 euros por dia, para os utentes que manifestem essa necessidade, sendo os técnicos da Câmara a avaliar essa mesma necessidade. Penso que aqui as farmácias terão um papel muito importante na sinalização destas pessoas, não é? Porque obviamente todas elas passam por lá e serão quem melhor pode fazer este trabalho, assim como as juntas de freguesia, obviamente. Depois também queria, a respeito do arquivamento do processo do Edson, que obviamente nos deixou a todos bastante satisfeitos, mas não surpreendidos, porque efetivamente não esperávamos outro desfecho não pondo em causa a legitimidade dos vereadores que fizeram a denúncia, o que é facto é que o que estava aqui em causa eram 93,40 €, foi a despesa que o vereador fez no cartão de crédito da Câmara. E o que eu acho é que isto é um não assunto ridículo, mas não seja pelo valor. Nós todos pagámos muito mais do que isto com este processo. E, portanto, acho que se há suspeitas, muito bem, que se façam denúncias, mas que se avalie efetivamente o estrago que essa eventual denúncia possa provocar. Ou seja, será que justificavam, os 93 € justificavam a denúncia? O que é que se pretendeu aqui com esta questão? Uma vingança? Foi logo a seguir às eleições? Começar o clima de suspeição que se tem mantido sempre? E pronto, e o consequente gasto dos dinheiros públicos, obviamente. Depois a última, que nem é bem uma notícia, é um comentário que tem a ver com a eleição nos Estados Unidos, não é? Que aquilo está assim um bocadinho estranho agora com o atual presidente infectado, não é? Mas o que é facto é que Biden está a 14 pontos à frente dele e muito se tem ouvido sobre esta questão da Covid. Esperamos que o senhor recupere, obviamente não desejando mal nenhum a ninguém, mas também não pude deixar de pensar quando ouvi a notícia que ele estava infectado, que a ter que ser infectado poderia ter sido no início, que se calhar teria poupado muitas vidas americanas, porque teria percebido se calhar o impacto da doença e os prejuízos que ela poderia ter trazido, não é? Ainda assim, pronto, esperamos que no resto do mandato que ele adote outra postura e que ainda faça algum trabalho no sentido de levar os americanos também a encararem, muitos deles a encararem esta situação de outra forma. E agora vamos esperar, não é? As eleições são em novembro, vamos ver como é que isto vai acontecer, até porque vamos falar disso mais à frente, não é? Íamos falar precisamente disso. Os Estados Unidos estão em plena campanha para as presidenciais, estão na reta final e, segundo os dados, eu não tinha esse dos 14, ainda ia atrasada e baralhei-me nas últimas semanas. Estava à espera nos últimos dias, que o resultado positivo que tivesse algum impacto. Não sabia e tive dúvida, acho que não fui a única, se aquilo aproximaria os dois candidatos ou afastaria ainda mais, porque poderia ter tido um dos dois efeitos. No entanto, é que apesar de ter sido criticado desde o primeiro dia em que foi eleito, foi criticado dia e noite, Donald Trump ainda só está a 14
pontos, ou está Sim. a 14 pontos. E a estamos pergunta a um que se mês. impõe é o que é que leva os povos, numa altura em que a política está em crise por todo lado, não é? Mas o que é e neste caso é muito grave, porque os Estados Unidos são uma das maiores potências mundiais, portanto, de alguma forma, a eleição daquele presidente é importante e tem impacto em todos os países. O que é que leva os povos a eleger líderes como este, deste calibre, Cristina? Olha, eu acho que o Trump tem sido criticado por toda a gente, mas eu acho que ele é criticado pelas pessoas de bom senso, não é? E que conseguem ter um filtro. Porque se calhar ele verbaliza aquilo que muitos pensam, que é esta questão do populismo, não é? Ele diz aquilo que ele sabe que tem um público que quer ouvir. E este público são, sobretudo, os americanos de raça branca que são a classe trabalhadora, digamos assim, e que não veem com bons olhos a imigração porque as minorias, sei lá, estão a beneficiar dos impostos que eles pagam, ou porque acham que com a globalização as empresas foram para países de mão de obra mais barata e, portanto, eles perderam postos de trabalho, ou porque também para outro grupo da população que ainda vê a mulher como alguém que deve ser subserviente, não é? E basta olhar para o casal Trump, não é? E, portanto, ele se calhar ainda vai encontrando ecos em algum público americano, e todos nós sabemos que a população americana é um bocadinho díspara, não é? E que em 2016 ele conseguiu chegar a essas pessoas, não é? Agora, o que é estranho, não é? E com isso conseguiu ganhar, e ele conseguiu ganhar as eleições com argumentos que todos nós repudiávamos. A verdade é esta. E o que é facto é que, aparentemente, ele, durante estes 4 anos de mandato, até conseguiu algumas coisas positivas, pelos vistos melhorou a economia, reduziu algum do desemprego, não se envolveu em nenhuma guerra, efetivamente não houve nenhuma guerra mundial durante este mandato e estávamos, se calhar, até à espera que viesse a acontecer, não é? Conseguiu controlar mais ou menos ali as relações com a Coreia do Norte, mas agora está com sérios riscos de perder. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Se calhar, aquele discurso populista dele, apesar de ter existido, depois, na prática, no cumprimento das promessas eleitorais, não foi tão realista. E estas pessoas que o apoiaram perceberam que, afinal, também não era ali que se podiam encostar, não é? Digo eu, não é? E, portanto, se calhar agora será penalizado por isso, e ainda bem, porque uma pessoa com o discurso que ele tem e com a postura que tem perante os outros seres humanos, realmente eu acho que não faz sentido continuar a liderar uma fenómeno potência. Único. Não, infelizmente não é fenómeno único, e vamos ver o que é que vai proliferar por esse mundo fora. Carla. Bem, nós não nos podemos esquecer de um dado importante. Em 2016, a Hillary Clinton ia à frente nas sondagens e perdeu as eleições. É verdade. E as sondagens são sondagens, valem o que valem, e o que conta mesmo é o resultado eleitoral. E em 2016, em bom rigor, apesar de haver esse risco, ninguém estava efetivamente à espera que o Trump ganhasse as eleições americanas. 4 anos envolvidos, e 4 anos envolvidos de um discurso vazio, de um discurso populista, de um discurso pobre. A economia, a Cristina dizia que de facto conseguiu segurar a economia, mas conseguiu segurar a economia num momento em que a conjuntura mundial também o permitiu, e que foi bastante mais favorável do que as conjunturas dos anos antecedentes. O que é certo é que ao fim de 4 anos, aquele lema que levou o Trump ao poder, Make America Great Again, não é? Acabou por não se confirmar. E aquilo que parece que começa a haver é também um desgaste em relação à figura do próprio Donald Trump. Isto porquê? Porque estas figuras, e são figuras assentes no populismo, são figuras populistas, são figuras vazias, desprovidas de conteúdo ideológico, e para aqueles que dizem que lá vem com as ideologias, não. O conteúdo ideológico, as crenças, as convicções nas pessoas, isso é muito importante. E quando nós
passamos algum tempo e percebemos que as pessoas, os nossos líderes, aqueles que nos representam, na realidade, o que têm dentro é um enorme vazio, acabamos por deixar de nos identificar com eles e também pensar, afinal, para onde é que estas pessoas nos levam. Eu acho que, no fundo, o Trump, e perdendo as eleições, que é o que eu espero que venha a acontecer daqui a pouco menos de um mês, as eleições Sim. São a 4 de novembro, salvo ver, eu acho que o Trump, o que vai acontecer, vai ser vítima dele próprio, vítima do seu próprio discurso vazio, vítima da sua própria falta de cuidado em lidar com esta questão da pandemia, e eu acho que isso vai-lhe ser fatal. As pessoas não vão perdoar e, sobretudo, não vão perdoar porque uma das primeiras bandeiras do Trump, durante a eleição de 2016, uma das grandes bandeiras do Trump, era precisamente ser contra o plano, o Obamacare. Essa foi uma das suas bandeiras e que ele quis desfazer. E, de facto, agora percebeu-se, nestas circunstâncias, que os cuidados de saúde, haver um cuidado de saúde público mais eficaz nos Estados Unidos é, de facto, importante, porque a maior parte das pessoas não tem, efetivamente, acesso a cuidados de saúde de forma gratuita. Aliás, ninguém, em bom rigor, ninguém o terá. E, por isso, creio que, neste momento, o Trump não está mais do que a ser vítima dele próprio. E eu, hoje de manhã, estava a ler um artigo que tem a ver com as donas de casa. Em 2016, o apoio das donas de casa, curiosamente, foi muito importante para a vitória do Trump. As senhoras que estavam em casa, no dia-a-dia, identificavam-se muito com a figura e com a mensagem que o Donald Trump lhe transmitia. E hoje em dia, as donas de casa, e o título da peça era exatamente essa, as donas de casa estão fartas do Trump, porque de facto percebem que ele próprio já não consegue também, e não conseguiu responder às suas necessidades. Porque, na realidade, o populismo, e há pouco a Cristina falava do populismo, os populismos surgem sempre quando as pessoas estão insatisfeitas. Quando o povo chega a uma conclusão que os seus líderes já não respondem às suas necessidades. E quando as pessoas chegam a este ponto, e normalmente é um ponto quase de desespero, facilmente são seduzidas pela mensagem fácil e populista deste tipo de políticos. Mas depois o que vem demonstrar é que a mentira em que os seus discursos normalmente assentam, as contradições em que as suas propostas normalmente assentam e, sobretudo, a forma como desconversam e como não apresentam nenhuma solução, nenhuma estratégia política para fazer face aos problemas, e facilmente toda aquela teoria acaba por ser desmontada. E por isso, hoje temos as sondagens, que, volto a referir, são apenas sondagens, mas não deixam de nos trazer algum otimismo e esperar que no dia 4 de novembro, de facto, haja uma boa notícia. Mas e que Trump saia derrotado. Há pouco falaste de uma coisa, não me lembro, não consigo precisar, mas falaste sobre o bom senso, que as pessoas que criticavam Sim. que sempre tinham criticado este tipo de líderes são as pessoas com bom senso. O que é certo é que, e acho que o mundo inteiro está a viver essa iminência do populismo voltar a aparecer, significa que as pessoas, esta é uma dúvida minha, as pessoas têm treinado pouco bom senso, as pessoas têm pouco bom senso, ou as pessoas de bom senso já se estão a borrifar para isto tudo? Eu acho que não tem nada a ver com as pessoas de bom senso, muito sinceramente. Eu tenho visto pessoas que eu achava e considerava serem pessoas de bom senso defenderem muitas vezes o indefensável. E para além disso... não tem tão bom senso. Não. Ou então, se calhar, as pessoas que se acham com bom senso, na verdade, não o têm. Se calhar. Por isso, eu não sei, muito sinceramente, não sei se isso tem a ver com o bom senso, não sei se às vezes tem a ver com oportunismos também, e porque às vezes dá muito jeito umas coisas numa determinada altura e noutras já não. O que é certo é que, por todo o lado, esta nova doutrina populista está a implantar-se até muito perto de nós e isso não deixa de nos... Está, e já vamos falar no nacional também, porque está muito perto mesmo. Sim, exatamente. E eu não deixo de ter outra dúvida, que é, assusta-me pensar que se calhar nós não temos muito jeito para ser livres e viver numa democracia. E não estou a falar só de Portugal, estou a falar de nós todos. De
também pode ser uma justificação para isto aparecer. A maneira como nós obedecemos às regras e como nós precisamos, há aquela expressão tonta que diz que todos nós queremos um Salazar, não é? E ouve-se isso às vezes. Às vezes pergunto-me se não é um bocadinho isso que nos acontece nas alturas em que temos que ir votar. Nós queremos ser livres, queremos exercer o nosso direito, queremos viver em democracia, mas há qualquer coisa que acontece, ou quem não o quer não vai votar, ou escusamos, deixamos de lado essa obrigação e esse dever que é o de irmos votar, ou então, se calhar, é qualquer coisa estranha. Nós não sabemos ser livres nem viver em democracia. Eu isso, por acaso, não acho. Eu acho que nós sabemos sempre ser livres e sabemos viver em democracia. E eu acho que o voto, mesmo que não agrade às pessoas, é sempre um voto democrático. E às vezes, por muito que nos custe, e a mim já me custou, não perceber resultados eleitorais mais que uma vez. Mas eu também tenho que ter a humildade de perceber que as pessoas, quando se dirigem a uma urna e vão votar, vão fazê-lo sempre no exercício da sua própria liberdade. E se alguém falha, não são as pessoas que vão votar, porque as pessoas que vão votar com uma determinada convicção. E se alguém falha, é de facto os líderes políticos, quando deixam de ser capazes de responder àquilo que as pessoas precisam. E quando isto acontece, abre-se então espaço a estes tais discurso populista, não é? E que é um discurso oportunista também. Por isso é que eu há pouco falava em oportunismo, porque é um discurso que normalmente identifica e porque sabe fazer a leitura de quais são as necessidades das pessoas, como é que há de chegar ao seu ouvido e usa isso de forma ardilosa para conseguir o seu apoio. E se nós formos ver ao longo da história, todos os regimes populistas, fascistas, totalitários chegaram precisamente ao poder usando este descontentamento por parte do povo. E por isso cairmos também no erro de achar não, as pessoas não sabem votar. As pessoas sabem sempre votar e é muito importante que se perceba que a democracia, a liberdade de votar, é uma das maiores riquezas, é um dos maiores tesouros que nós conseguimos alcançar enquanto povo civilizado. E quando as pessoas escolhem mal, não podemos dizer, elas não escolhem efetivamente mal, as pessoas escolhem sempre bem, porque escolhem no exercício da sua própria liberdade. Agora, o problema e o que pode ser problemático e preocupante é o que é que as leva a fazer essas escolhas que muitas vezes nós achamos que não serão as melhores escolhas. Mas aí somos nós, e é quem tem responsabilidades, e sobretudo responsabilidades políticas, que deve fazer essa avaliação e pensar, bem, onde é que nós estamos a falhar, onde é que nós estamos a fazer, o que é que está a ser feito de forma errada, para que de facto este seja o resultado. E esse também é um grande desafio da democracia. Sim, mas esta questão nós não podemos dizer ou achar que temos que perceber porque é que as pessoas votaram errado. Elas não votaram errado, elas votaram de acordo com aquilo em que acreditavam. E eu, por elas não votarem em quem eu acho que deviam, não posso considerar que elas votaram mal. Alguma coisa está mal, mas não é o facto de elas votarem. Como tu estavas a dizer, os responsáveis políticos, se calhar, é que estão a falhar. Porque se elas votaram deste lado e não daquele, alguma coisa se passou aqui que não se passou aqui. Não é? Portanto, eu acho que as pessoas não votam mal, votam de acordo com aquilo em que acreditam. Agora, nem sempre depois mas votam pouco. Essa é outra questão. Aqueles que são eleitos vão ao encontro daquilo que as pessoas esperavam e das expectativas das pessoas. Agora, o que é preocupante verdadeiramente são os que não votam. É a abstenção que continua a ganhar eleições, se assim podemos dizer, não é? Isso é que é preocupante e o que é que leva as pessoas a não votarem, a não acreditarem. Porque eu acho que tem havido, e eu acho que é isto que também tem levado ao crescimento do populismo, é as pessoas deixarem de acreditar nas instituições partidárias. É o descrédito, são as notícias de corrupção, é tudo isto que vai levando a que as pessoas deixem de se identificar, deixem de acreditar e procurem seguir por outros caminhos, não é? E depois quem fala como, e se calhar entramos aqui em Portugal, como o André Ventura, leva a que as pessoas se revejam muitas vezes naquilo que ele diz. Mas as pessoas não deixaram de acreditar nos partidos políticos. As pessoas, quando muito, deixam de acreditar nos políticos. E os políticos são transversais e isto abarca toda a classe política. Obviamente, não é nenhum em particular. São coisas bastante diferentes, sim. Mas isso tem a ver com a Sim, forma como se exerce o poder,
como se exerce as Obviamente. funções, como se exercem os cargos políticos, e por isso é que eu há pouco referia que se calhar está na altura de todos nós fazermos uma reflexão da forma como exercemos o poder, como exercemos os cargos políticos, e muitas vezes de forma muito distante do próprio eleitorado, e por isso é que nós vemos surgir indivíduos como André Ventura e como outros, que com estes discursos vazios, repetidos, e que muitas vezes não se baseiam mais do que em caixas de comentários das redes sociais, ou então naquilo que pura e simplesmente ouvem dizer na rua e sabem que é aquilo que as pessoas querem ouvir. Independentemente de depois isso ser ou não ser cumprido, porque aí já uma grande distância. Pode acontecer aquilo que a Cristina disse, que depois acaba por não acontecer nos Estados Unidos, ou como é que vocês dizem. Sim, o problema é que as pessoas ao longo da história têm aprendido sempre da pior forma, não é? Embora, e nós voltamos àquilo que falávamos há pouco, da questão das escolhas. As pessoas escolhem e são livres de fazer escolhas, escolhem sempre bem. Agora, a questão é que muitas vezes acabam por ser vítimas das suas próprias escolhas. E por isso é que é importante, e por isso é que também cabe ao outro lado fazer um apelo às pessoas e demonstrar onde é que muitas vezes determinadas doutrinas, determinadas atitudes, determinadas opções políticas nos levaram no passado. Mas esse é o jogo político e é o jogo democrático também. Agora, voltando aqui a Portugal, e depois já nos aproximamos mais daqui de onde estamos, da Ágata, porque a última pergunta será sobre as autárquicas, mas vamos às presidenciais primeiro. Na linha da conversa sobre o populismo que estávamos a falar, será o André Ventura o único candidato populista nas próximas presidenciais? O que é o populismo? Ou, se preferirem, que tipo de bandeiras e de personagens, ou que tipo de personagens e que tipo de frases é que são usadas hoje, de palavras de ordem é que são usadas hoje e que são capazes de arrastar multidões? Quais são os símbolos que arrastam multidões hoje? Bem, um dos símbolos que hoje arrasta multidões é de facto, eu acho que é a luta contra a corrupção. Que ainda hoje... Mas isso lutam todos, não é? Sim, mas eu acho que isso e nos últimos anos tem sido uma bandeira de muita gente, e no fundo as pessoas estão cansadas, não é? E é aquilo que eu acho que das coisas que mais têm cansado os povos é precisamente a corrupção, o sentirem que há pessoas que estão a roubar. Basicamente é isso, porque é essa a expressão que é utilizada. Pensam eles às suas custas. Eu acho que isso tem sido... A corrupção tem sido um dos verdadeiros vírus que também tem minado as nossas instituições democráticas. Mas, falando das presidenciais e dos populismos, eu já aqui tenho ideia, que já aqui referi aqui há uns tempos, num dos nossos programas. Que vais votar numa mulher? Sim, vou votar numa mulher, isso sim, é certo. Não, mas eu referi aqui há tempos que, a propósito do populismo, nem todo o populismo é mau. E nós às vezes tendemos a referir que o populismo é por si só uma coisa má. O populismo deriva do povo, ou seja, o populismo não é mais do que dar a voz àquilo que o povo sente. Qual é o filtro que nós temos que fazer aqui? É perceber qual é a utilidade, qual é a finalidade que um determinado líder, quando usa um discurso populista, quer de facto atingir. Porque uma coisa é alguém ter um discurso populista para chegar às pessoas, mas sem ter a mínima ideia ou sem ter a mínima intenção de querer mesmo lá chegar, a querer resolver esse problema, ou não, fazendo apenas um uso, lá volto eu a dizer, oportunista desses mesmos anseios. Estás a tentar fazer uma diferença, estabelecer uma diferença entre a Ana Gomes e o Ventura? Também pode estar a estabelecer uma diferença entre o Ventura e a Ana Gomes, ou entre qualquer outro líder mundial, que seja um líder mundial que nós consideremos até uma referência, por exemplo, o caso do Obama. O próprio Obama, num ou noutros discursos que fez ao longo da sua vida, já teve uma intervenção populista. Porque isso decorre, o populismo, de certa forma, decorre da própria atividade política, porque um líder político
quando está a governar ou quando está a exercer a sua atividade política, não está a fazer mais do que ir ao encontro daquilo que as pessoas pensam, dizem e ao encontro dos seus problemas. A questão aqui reside na forma como os populistas depois exercem o poder. E aqui é que deve ser feita a grande diferença. É se os populistas exercem o poder de uma forma autoritária, totalitarista, e que nos conduz, a maior parte das vezes, ou que nos tem conduzido ao longo da história, a regimes fascistas, ou, por sua vez, se, de facto, estamos perante um líder que, sendo popularista, respeita o Estado de Direito, respeita os valores da democracia e respeita o resultado, até se quisermos, dos atos eleitorais. E aqui volto a falar no Trump, que há pouco não referi, mas, por exemplo, não deixa de ser gravíssimo que um presidente dos Estados Unidos, um presidente eleito, refira num debate ou insinua que não vai respeitar os resultados eleitorais se eles não lhes forem favoráveis. E isto é inaceitável. Aliás, num regime que funcionasse devidamente, uma pessoa que, em direto e no exercício do próprio cargo, diz isto, não pode continuar a defender a democracia ou representar a democracia de um Estado. Alguém que põe em causa um próprio resultado eleitoral. Mas nós por cá também já pusemos em causa resultados eleitorais. Pois é possível, mas os resultados eleitorais têm que ser respeitados sempre. Deviam ser sempre respeitados, mas nós também já pusemos aqui em causa resultados eleitorais a nível local e a nível nacional até. Eu não estou a ver nenhuma pessoa que tenha Nós perdido as eleições, que estivesse no poder e se tivesse recusado a aceitar o resultado eleitoral. Quer dizer, não aceito. Carla, a geringonça foi o exemplo disso. Não, desculpa. Quem ganhou foi o PSD. Não foi. Depois tiveram maioria Vamos no voltar a esse Parlamento. assunto. Não é depois. Há que perceber uma coisa que eu acho incrível, que ao fim de 5 anos ainda não se tenha percebido para que é que as pessoas votam nas eleições legislativas. As pessoas votam para a composição do Parlamento. E a composição parlamentar traduziu uma maioria. E essa maioria elegeu um governo. É assim que funciona a democracia. E quem quiser dizer o contrário, lá está, mais não está a fazer do que de respeitar as instituições democráticas, porque se quiser um exemplo, eu também então dou um outro. E que na altura também podemos dizer que não foi correto. O PSD, quando ganhou as eleições em 2011, ganhou sem maioria. E depois o que é que fez? Fez um acordo com o CDS-PP. Tudo bem, legítimo, completamente legítimo. Agora, isso não é não respeitar as eleições. Não respeitar as eleições é não aceitar essa maioria traduzida em votos na composição da Assembleia da República. E essa maioria estava traduzida em votos e em número de deputados. Carla, e por essa ordem de ideias. Não é ordem de ideias, é o que está na Constituição da República Portuguesa. Só é legítimo quando ganham com maioria absoluta logo à partida. Porque se não tiverem maioria, quaisquer outros grupos parlamentares se podem juntar contra quem teve mais votos. Não tem a ver com contra, tem a ver com as regras democráticas da eleição e da composição do Parlamento. E isso está na Constituição da República Portuguesa, não foi ninguém que se lembrou. Por falar em Parlamento, não é bem Parlamento, mas vamos voltar aqui à ACTA e vamos falar precisamente, e eu acho que também serve, noutra dimensão, vamos falar sobre 2021 será também ano de autárquicas. Eu tinha pensado perguntar-vos, pedir-vos para fazerem um balanço dos últimos 3 anos de mandato do Movimento Juntos, que foi um projeto piloto que tivemos no nosso Conselho que nunca tínhamos tido, fruto também, se calhar, daquilo que a Cristina estava a dizer há pouco, do descrédito que há em alguns partidos políticos ou na política, nas figuras que os representam. Mas não é isso que eu vos vou fazer, vou aproveitar a oportunidade de ter aqui duas membros da Assembleia eleitas e perguntar-vos precisamente, e tu falavas há bocado do exercício da democracia e do conhecimento dos órgãos e das funções deles e para que é que servem. A minha pergunta tem a ver com a Assembleia Municipal, que aconteceu na última semana. Eu pude assistir através da AGDA TV, ainda não pode estar o público presente, é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, porque se calhar já poderia estar, seguindo todas as regras de segurança, tendo em conta que é no Centro de Arte, já poderia ser aberto ao público. Eu gostava de saber qual é o papel da Assembleia Municipal, porque depois de assistir à que decorreu na passada semana, pude ver, lá está, nos comentários populistas por onde se regem os candidatos a líder, todos,
que deve ser a dúvida de muitas pessoas. Aquilo foi assim, eu vi pessoas que me fizeram este comentário e vai ser muito simplista o que eu vou dizer e não fica bem numa entrevista, mas é aquilo que se vê traduzido na opinião das pessoas. Isto é melhor do que a CMTV, isto é melhor do que uma telenovela. E a pergunta é, o que é uma Assembleia Municipal, para que é que serve e o que é que nós devemos esperar dos políticos que elegemos para uma Assembleia, para um Executivo, quando, antes de irmos falar sobre as próximas autárquicas, convém saber para que é que servem os órgãos e as pessoas que elegemos. Carla, queres começar? Posso começar? Desde logo, há que referir, e já que falas em movimentos populistas ou inorgânicos, o que seja, muitas vezes estes movimentos surgem, e volto a referir de forma oportunista, e nem sempre como sendo o resultado de uma insatisfação das pessoas pelos partidos políticos ou pelas pessoas que os representam, até porque a maior parte deles surge na sequência das suas participações no âmbito de partidos políticos, e depois a maior parte deles também desconhece completamente as regras da democracia e a regra do funcionamento das instituições democráticas. E então acham que o suficiente é chegar ao poder, não é? E depois todos os outros têm que fazer aquilo que eles acham que deve ser feito. Só que não é assim. Existem instituições, como este caso que a Cristina há pouco falava, muito indignada por causa dos resultados eleitorais de 2015. Eu não estou nem indignada nem mas deixo o que é certo estar. é que Estou isso decorre um exemplo claro, desses, mas decorre quem se indigna e continua a indignar com aquilo que aconteceu em 2015, mais não é do que um indício do quanto desconhece o funcionamento das instituições. E isso é que é preocupante, porque as pessoas depois acham que podem continuar a fazer e a desempenhar as suas funções de uma forma cabal, desconhecendo como é que as instituições e como é que os órgãos funcionam e para que é que efetivamente servem. E por isso, e voltando à questão da Assembleia Municipal, importa desde logo referir que a Assembleia Municipal não é uma assistência que deve estar num espetáculo a bater palmas. A Assembleia Municipal e os membros que a compõem têm uma função que está prevista na lei, que é uma função de fiscalização da atuação do Executivo Municipal, nomeadamente da Câmara Municipal. E por isso, e no exercício dessa função, e legitimados por todos aqueles que os elegem, têm mesmo é que desempenhar essa função. E se tiverem que questionar o Sr. Presidente da Câmara todas as vezes que for necessário sobre situações que eventualmente levantem dúvidas, devem fazê-lo. Se tiverem que levantar questões que muitas vezes causem algum incómodo ou alguma dificuldade de resposta, muito bem, devem sim procurar fazê-lo, porque é para isso que lá estão. E é muito importante que se perceba que aquelas pessoas que ali estão não estão para estar a bater palmas ao Executivo. Estão lá para instar o Executivo, para questionar o Executivo, para serem devidamente esclarecidas. E, infelizmente, nem sempre é isso que tem acontecido ao longo destes últimos 3 anos. Eu confesso que ainda na última, já que falas na última Assembleia Municipal, eu acho escandaloso que membros dos partidos da oposição, quando intervêm, sejam constantemente alvo de chacota por parte de membros, por exemplo, do movimento Juntos, que nunca vão lá acima. Não. As únicas 2 pessoas, os únicos 2 elementos que normalmente vão intervir, ou é o Humberto Moreira ou é o João Figueiredo, e depois há ali um grupo de membros que cada vez que alguém de um outro, ou seja do PS, seja do PSD, seja do CDS, vai intervir, mais não faz do que estar a mandar bocas, muitas vezes depreciativas em relação àquilo que está a ser dito. E isto não pode ser assim. Se as pessoas de facto têm alguma coisa a dizer, eu gostava que alguns desses membros usassem pelo menos uma vez na vida o mandato que lhes foi conferido e que se levantassem e que fossem lá dizer aquilo que devem dizer. Infelizmente isso não acontece. Bem pelo contrário, as pessoas preferem ficar incomodadas com o facto dos membros da oposição se levantarem as vezes que forem necessárias para até verem esclarecidas as suas dúvidas. E pronto, e é esta, basicamente é esta. Cristina, também lá estás. Também lá estou. Mas olha, vou começar por te responder à pergunta para que serve a Assembleia com uma frase que foi proferida por um elemento da Assembleia nesta última Assembleia. Fomos eleitos para fiscalizar, nem para dizer bem ou não para dizer bem ou mal.
foi um deputado da oposição que disse isto. Portanto, seria bom que se fizesse verdadeiramente isto, mas efetivamente os membros eleitos que estão na Assembleia Municipal têm toda a legitimidade e é por isso que estão lá a colocar questões. Agora, há várias situações que são geridas consoante dá jeito. Se fazem questões e o Presidente não responde porque ele não dá resposta, eu não sei precisar, nem seria capaz de precisar quantas vezes nos mandatos anteriores a oposição fazia questões ao Dr. Gil Nadais, que foi um grande Presidente e todos reconhecemos isso, e ele dizia não respondo. Ponto. Portanto, não sei porque agora esta questão. Eu até acho que o nosso Presidente, por vezes, poderia explicar menos, não é no sentido de não dar a informação que se pretende, mas limitar-se a isso mesmo. Pronto. Agora, relativamente ao que se passa na Assembleia e que já há muito tempo me deixa preocupada, tem a ver com outras questões, e esta Assembleia passada houve duas situações que foram disso exemplo. A primeira foi logo no início, quando há um membro do público que vem acusar um membro da Assembleia de a ter ameaçado. Ninguém sabia quem seria o membro e quando o Presidente pede para a senhora identificar, ela identifica um Presidente de Junta que reconheceu tê-lo feito por escrito, portanto, através do advogado, e não há ninguém que se manifeste. Portanto, isto foi legitimar a atitude de um Presidente de Junta, o que eu acho que é extremamente grave. Depois, por outro lado, e outra situação que ali aconteceu, e que não é a primeira vez, esta foi se calhar mais notória, porque começou com um desespero por parte do vereador da oposição de fazer uma intervenção que nem deram tempo que o Presidente dissesse se ele podia ou não usar da palavra e pediram logo ao plenário para se manifestar. E ele falou, e quanto a isso nada. Super bem preparado para apresentar uma situação quase também inédita nos apoios às juntas de freguesia, porque raríssimas são as vezes em que é questionado qualquer apoio às juntas de freguesia. E neste caso o apoio à Junta de Freguesia de Fermentelos foi questionado quando sabiam perfeitamente que o apoio que estava ali em causa era para um projeto, não era para execução não era para execução física de nenhuma obra. Portanto, andaram ali às voltas a tentar ver onde é que estava, a tentar criar ali a suspeição de ilegalidade que não, e vieram mesmo dizer que não iam votar favoravelmente porque não sei quê, porque não sei das quantas, para depois no final de tanto folclore, foi mesmo a situação. Ao menos a coerência, as pessoas não foram minimamente coerentes e pronto, vamos votar a favor com a agravante de o Presidente da Câmara é um mentiroso, mas não raras vezes, e esta foi mais uma delas, vamos aprovar porque confiamos na sua palavra. Isto já aconteceu N vezes nesta Assembleia. Portanto, haja coerência, haja respeito por quem foi eleito, que é o que não se tem verificado ali dentro. E, efetivamente, nós temos ali uma Assembleia que, sessão atrás de sessão, é criar clima de suspeição, de descredibilização, de tudo e mais alguma coisa. E o mais grave nisto, para mim, é que a Carla há pouco falava, e muito bem, nas questões ideológicas que desapareceram em água com a eleição de Juntos. Porque, efetivamente, se antigamente nós até tínhamos um claro distanciamento, entre aspas, era notória uma bancada do PST e uma do PS, e o CDS ali pelo meio também, neste momento não, porque eles falam uma só voz, sempre. Aquilo parece que é tudo sincronizado, é um, depois é outro, depois há alguém que vem no fim fazer o resumo do que os outros disseram para voltar a dizer, e isto acontece sistematicamente nas Assembleias Municipais. Que o PS pelo menos procura ser coerente e nesta votação pelo menos absteve-se. A questão é mesmo esta e acho que é absolutamente de lamentar porque efetivamente, e como já disseram lá até, toda a informação está disponível, até o Reizinha consegue ir buscar no site da Câmara e, no entanto, estão sempre a pedir documentos, muitas vezes até de mandatos anteriores, mas para dar a ideia que as suspeitas são deste mandato, sempre ali a pedir, só para criar suspeição, porque sabem que estão lá os documentos, muitas vezes sabem que nem sequer o que estão a pedir diz respeito ao trabalho
deste Executivo, ainda que eles também estivessem lá antes, sem dúvida nenhuma, mas é isto que se vê ali e parece que o Executivo mais não tem que fazer do que andar constantemente a dar respostas a acusações, a insinuações infundadas, como se tem visto o número de denúncias que tem sido feito e em que é que tem dado rigorosamente nada. Eu ia falar exatamente sobre isso e, para terminar, ia falar sobre a espécie de judicialização da política local, que é uma expressão que já foi lida e dita várias vezes, e ia-vos dizer que no apanhado das caixas de comentários à Assembleia e nas conversas que vou ouvindo, ouvem-se expressões como se neste momento aquilo que se passasse na política em Águeda fosse o grupo dos ressabiados de um lado e o grupo dos perseguidos e injustiçados do outro. São exatamente estas as palavras. E o clima de conflito que falas e de desrespeito ou de abuso de linguagem que às vezes assistimos é um clima estranho. E será que é isso que está a acontecer? Será que há de um lado ressabiados e do outro lado? É que estamos a falar de pessoas que têm experiência no poder. Aquelas caras são conhecidas de nós todos há muito tempo. E o próprio Executivo já está a funcionar como Executivo há muitos anos. Eu acho que mal andaremos nós no dia em que acharmos que alguém titular de um cargo público e político, pelo facto de estar a usar os meios que a lei põe à sua disposição para fiscalizar ou para esclarecer algumas dúvidas legítimas que possam ter, no dia em que nós acharmos que isso não é mais do que uma perseguição política, não é mais do que judicialização da política, mal estaremos nós se acharmos que assim é. E da mesma forma que mal estaremos nós, quando também acharmos que esta vitimização que é feita muitas vezes pelas pessoas que são alvo deste tipo de queixas, os visados com este tipo de queixas, também é uma coisa normal. Eu há pouco não pude deixar de me indignar, Cristina, quando referes que vejam lá agora estarem a levantar um problema por causa de 93 euros num cartão de crédito. Lamento, podiam até ser 5 euros, podiam até ser 10 cêntimos. Se, de facto, algum dia, em alguma circunstância, se vier a demonstrar que, ainda que seja por um valor insignificante, um ou uma titular de um cargo político que vier a usar indevidamente e de forma ilícita os dinheiros públicos, não tem a ver com o valor, tem a ver com a atitude, tem a ver com a ação. Porque hoje são 93 euros, amanhã podem ser 100 mil. E isso é que é realmente preocupante. E nós, no dia em que deixarmos de achar que recorrermos aos meios que a Justiça coloca à disposição dos titulares dos órgãos públicos e políticos, concorde-se ou não com aquilo que se faz, e isso cada um é livre de concordar ou não, no dia que acharmos que isso é uma maçada, ou que é uma injustiça, ou que é um abuso, ou que mais não traduz do que o ressabiamento, no dia em que nós acharmos que isso é assim, então a democracia, de facto, começa a ficar em perigo. Porque nós não nos podemos esquecer que ainda que não se concorde, ainda que se ache que é uma forma excessiva de abuso, de uso dos poderes políticos, não deixa de ser uma forma lícita. É uma forma que está prevista na lei e, por isso, podemos discordar, podemos achar que não é a melhor forma, a forma mais eficaz até do ponto de vista político. Mas ainda assim temos sempre que respeitar. E é muito mau quando nós aceitamos quase que uma normalização deste ilícito apenas e só porque aquilo que está em causa são meia dúzia de tostões. Isso é que eu, pelo menos, não posso aceitar. A questão é que, neste caso, o que estava em causa não era... quando eu falei de pegarem 93,90€, não é por serem os 93,90€ em si, é pela situação. Toda a gente sabia que não tinham sido usados em proveito próprio. A questão é esta.
Se tivessem sido, é como dizes, nem que tivessem sido 10 cêntimos, mas não foi o caso. Pronto, e mas toda a ficou gente sabia resolvido disso. e ficamos todos E satisfeitos com relativamente isso. a este assunto, uma das coisas que mais me indignou, ainda assim posso dizer que foi no 25 de Abril do ano passado o discurso feito pelo deputado Hilário Santos quando as comemorações do 25 de Abril e mais recentemente o líder parlamentar do CDS novamente as insinuações que fez ao Edson e no dia em que sabe o resultado não houve uma palavra na Assembleia sobre o assunto. Eu acho que depois daquilo que disseram e fizeram, deveria ter havido uma palavra, porque a política não é só dizer mal. Mas se calhar é por causa desta forma de fazer política que as pessoas se afastam dos políticos e dos partidos políticos. E aqui então entramos nesta questão, não é? De porquê dos movimentos independentes e porquê do populismo. Se calhar tínhamos estado a falar até agora, é que as pessoas têm que saber separar as coisas e têm que saber fazer política pela positiva também, ok? Havia uma suspeita, não tinham que fazer julgamento público. E aquilo que foi feito foi julgamento público, sem resposta no final. Sem resposta no final, de todas as partes envolvidas. Mas ainda assim, Cristina, eu peço desculpa, mas eu gostava de voltar atrás, e eu sei que estamos com muita pressa, mas eu não demoro mais do que 1 minuto, para dizer, e porque falaste nisto, no balanço do trabalho feito pelo Movimento Juntos, porque tem havido também muitas questões levantadas a este respeito, porque é um executivo de continuidade. E é um executivo de continuidade. Agora, as pessoas não podem ver a continuidade como uma imitação, ok? Somos pessoas diferentes no sentido em que 4 destas pessoas já eram executivo, havia o presidente. São um executivo que começou com os cofres fragilizados, obviamente por causa da construção do Centro de Artes, que tem sido um sucesso e ainda bem, mas o que é facto é que estavam. E, portanto, houve necessidade de repensar as opções e de seguir aqui um caminho. Acho que irresponsabilidade seria, vamos dar continuidade sem olhar para aquilo que temos. E se calhar hoje estaríamos numa situação complicada que não estamos. E, portanto, houve aqui opções que foram tomadas, reformulação de prioridades na questão das obras e o que é facto é que continuamos a ver obras por todo o Concelho, um volume de obras enorme, com aposta ao contrário daquilo que nos primeiros anos de mandato, porque depois parece que a oposição estava à espera que ao fim de meio ano de mandato todas as promessas estivessem cumpridas. Andámos a ser acusados durante montes de tempo que tínhamos prometido obras nas freguesias e elas não existiam. O que é facto é que elas estão por toda a freguesia. Em Águeda houve um abrandamento, não significa que não haja cá mais coisas para fazer. Obviamente que há, mas mais anos virão e, portanto, continua a haver a aposta na cultura, no desporto. A Gitagda cresceu, este ano não houve pelos motivos que sabemos, mas ainda neste fim de semana tivemos o encontro de estátuas vivas novamente, portanto, há alguns apontamentos que vão surgindo. O Natal, o último ano que se fez o Natal, também houve um grande salto qualitativo e eu estou a referir a estas atividades não é por acaso, é porque, por outro lado, depois há aqueles que acham que este Executivo é uma comissão de festas. Eu acho que as pessoas têm que pensar que muitos municípios têm recursos naturais próprios para potenciar o turismo e depois há muitos outros municípios que não os têm e que potenciam-no fortemente através de eventos. Portanto, também existe o turismo de eventos e eu sou uma das pessoas que acho que esta tinha que ser uma grande aposta em Águeda. E, portanto, não vejo minimamente com maus olhos todas estas atividades que se vão promovendo e que vão crescendo. E, portanto, mesmo em relação aos profetas da desgraça, lembrá-los que, ao contrário de também aquilo que têm tentado dizer, a Águeda continuou a receber prémios, recebeu um pela primeira vez importantíssimo e que tentaram passar ao lado dele em dezembro passado, que foi o Livecom, que coloca a Águeda entre as cidades com melhores condições de vida e não foi o Executivo que a elegeu, obviamente, e, portanto, todas estas questões são extremamente importantes e têm sido trabalhadas. Agora, nem tudo tem sido perfeito, não. Temos atraso nas obras, temos obras que demoram imenso tempo a terminar e isto tem a ver com uma questão que não é só deste município, é de todos aqueles onde há obras. Há falta de mão de obra. Os empreiteiros não têm pessoas para trabalhar. A própria Câmara, por exemplo, lançou um concurso para jardinagem e não apareceu ninguém.
Para os assistentes operacionais apareceram 300 pessoas. Portanto, há aqui alguns constrangimentos, é um facto, e agora atravessam uma ainda maior, que é a delegação de competências, que são imensas competências em imensas áreas, que requer um trabalho exaustivo de preparação e que requer muito tempo do executivo. Isto está a ser um trabalho que está a ser feito e que, obviamente, precisa de muito empenho ali, e manter isto tudo com um foco no trabalho que tem que ser desenvolvido vai dificultando, mas vai-se fazendo. E, portanto, era só esta nota que eu queria deixar. Já agora, Obrigada. não queria deixar de referir só um breves. aspecto muito breve, mas eu não vou ser mesmo muito breve, não vou demorar o minuto longo que a Cristina demorou. Eu só gostava é que todas essas coisas, por vezes, fossem mais visíveis na melhoria do bem-estar dos aguedenses, e isso não tem acontecido, e isso é que, de facto, me preocupa, porque este Executivo, uma das coisas que tem falhado, e falhado grandemente, e eu já o tenho dito várias vezes, é a falta de estratégia para o futuro, uma falta de estratégia articulada, nomeadamente até na gestão do próprio quadro da Covid, e eu gostava mesmo é que tudo isto se refletisse na melhoria das condições de vida das pessoas do Conselho, e isso é que tarda em ser uma realidade. E pronto, creio que fui breve, não foi? Foste breve. A nossa conversa vai terminar, mas antes disso, e agora mesmo muito breve, porque eu sei que trouxeste aqui umas coisas, notas finais. Trouxe. Notas finais. Isto é apropriada só mesmo por causa Vais-te candidatar às presidenciais? Não vou candidatar às presidenciais, mas não quis deixar de trazer 2 livros que eu acho que são muito interessantes, até tendo em conta aquilo que nós já aqui fomos falando. O primeiro é O que é Amar um País, do Cardeal José Tolentino Mendonça. É um livro delicioso de se ler e fala muito sobre a questão da pandemia e da forma como nós temos lidado enquanto país, enquanto humanidade também com a pandemia, e o quanto é importante nós mantermos a ligação uns aos outros. É um texto delicioso de se ler, foi feito muito tendo por base o discurso preferido a quando 10 de junho, e por isso não queria deixar de referir. E depois um outro livro, este aqui é um bocadinho mais pesado, este lê-se bem, muito fininho e pequenino, este é um bocadinho mais pesado, é da Hannah Arendt, que é uma das minhas autoras e pensadoras preferidas, e o livro é As Origens do Totalitarismo. Eu já aqui falei num outro livro que também tem mais ou menos o mesmo tema, também de uma mulher, a Madeleine Albright, que fala sobre o fascismo, um perigo, um alerta, é assim que se chama o outro livro, mas desta vez quis trazer um livro diferente e eu acho que é muito interessante e que nos ajuda também a perceber muito daquilo que se passa agora, olhando para aquilo que já todos nós vimos acontecer no passado. E depois também, duas outras sugestões, a visita aos baloiços da nossa pateira, um do lado de Dós da Ribeira, que está lindíssimo, e um outro também do lado de lá, nomeadamente no Carregal. Por isso, neste momento, que eu saiba, pelo menos temos 2 baloiços na pateira e acho que é um bonito passeio de domingo para se fazer. E não se esqueçam do de Castanheira do Vulga. Mas esse não é na pateira. Não Mas é. pode ser que consegue-se ver a pateira de lá. Se calhar consegue-se ver a pateira. Mas foi construído por pessoas de lá, não foi por nenhuma instituição, digamos assim, portanto foram populares e só por isso eu acho que já que merecem o nosso destaque. A nossa conversa chegou ao fim e estará disponível... Embalados, portanto, nos baloiços. No baloiço, chegou ao fim embalados. Estará disponível no Facebook, no YouTube, no Spotify, como é habitual, e numa altura em que falamos da importância do voto e de tantas eleições como falámos hoje, deixo o apelo. Se quiserem deixar sugestões de temas para serem aqui debatidos, façam-nos chegar e mantenham-se sãos e a salvos até à próxima semana. Muito obrigada.